E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje é nosso segundo vídeo da série Estudo Gráfico. O objetivo da série é levar conhecimento de análise técnica para vocês, para que vocês mesmos ao longo do tempo possam saber ler um gráfico, enxergar padrões, enxergar sinais e vocês mesmos possam tomar as decisões de vocês e com isso extrair valor para vocês. Lembrando que esse vídeo é de cunho estritamente educacional, não é uma recomendação de investimento, de compra, é apenas para agregar valor de análise técnica ao conhecimento de vocês, certo? Então hoje eu separei 3 ações aqui para nós estudarmos: Itaú, a nossa velha e boa Itaú, Bradesco, Bradescão e também Axia Energia. Deixa eu colocar aqui uma marca d'água para ficar mais visível para vocês. Então vamos começar com o Itaú. Lembrando sempre do conceito, você sempre vai analisar um gráfico de preço começando pelo gráfico de tempo maior, que é o gráfico semanal, onde é que tem mais volume de negociação, e dali a gente parte para análise diária, entendeu? Então, análise de contexto aqui em Itaú, no gráfico semanal, a gente percebe que ele está numa região de contexto de compra. Na verdade, ele chegou nessa região e já fez a primeira perna de alta. Então, essa região de contexto de compra é essa região aqui de fundo, na abertura dessa mega barra, e principalmente em cima aqui dessa média móvel de 72 períodos exponencial. Para quem não acompanhou o primeiro vídeo, recomendo a gente dar uma olhadinha, tá muito legal, mas eu falei no primeiro vídeo que eu trabalho com 3 médias móveis, uma média rápida de 9 períodos, uma média mais lenta, 21 períodos, e uma média mais lenta ainda, que é de 72 períodos. Então essas médias me dão um contexto da tendência, né, e também me traz como é que está a força compradora ou vendedora para o ativo. Então você pode observar que Itaú está numa bela tendência de alta e chegou nessa região de contexto de compra, que é esse suporte em cima dessa média móvel de 72 períodos. No semanal, então, ele chegou, ele fez esse recuo aqui de 83 dias, quase 3 meses, né? Fez essa correção, né? E depois ele voltou a subir. Então ele já fez essa primeira perna de alta aqui, certo? Então a gente já viu que ele está na região e já fez a primeira perna de alta. Então a gente vai entrar no diário agora. No diário fica evidente aqui essa perna de alta, essa retomada aqui para alta. E lembrando sempre também, pessoal, na análise técnica, assim, investimento em renda variável de modo geral, mas em específico na análise técnica, os padrões, eles têm o percentual de falhas. Nenhum padrão é 100%. Até porque se fosse 100% estava fácil, a gente achava o padrão, tacava todo o dinheiro ali e ficava rico, né? Então tem as taxas de acerto e as taxas de falha, né? Então, mas o que eu trago para vocês aqui é os padrões que mais aparecem, né? Também não adianta de estudar um monte de padrão e ser pouco assertivo no que aparece de forma mais costumeira. Mas para deixar claro que tem as falhas também, né? Mas vamos ver aqui. Então, eu vou mostrar um padrão aqui que é chamado um padrão de continuação de tendência, né? Como a gente já viu que ele retomou a tendência a princípio, para voltar no mínimo para essa região aqui, que eu entendo dessa forma. Então, é um padrão de continuação de tendência chamado ABCDE. Para esse padrão existir, tem que existir uma tendência prévia de alta, que é essa tendência aqui, certo? Então eu vou pegar outra ferramenta que vai ficar mais visível para vocês. Deixa eu pegar aqui a ferramentinha ABCD. Então tem que existir uma tendência prévia de alta, que é essa tendência aqui que podemos ver. Ela vai fazer um recuo até numa região de suporte dessa perna de alta. Ela volta a subir, porém esse novo topo, ele não rompe o topo anterior, que é esse topo aqui, e volta a corrigir. Essa nova correção, esse novo fundo, ele não perde o fundo anterior e volta a subir. Então, dessa forma, ele caracteriza o movimento ABCDE. Esse movimento da informação, hoje que eu estou gravando, dia 30/7, ele fez esse candle aqui. Então, deixa eu tirar aqui para ficar mais visível. Então, ele fez esse candle aqui, certo? E
Aqui ele foi a região que ele encontrou suporte nessa perna de alta. Então ele fez esse candle aqui. E se amanhã romper esse ponto, amanhã você vai poder validar, certo? Se amanhã ele romper esse ponto aqui, ele estaria acionando esse padrão ABCDE, né? O stop ficaria logo abaixo desse fundo aqui. Aqui seria o stop da operação. Se o padrão falhar, bate no stop, acima da operação, tá tudo certo. Faz parte aqui da operação de swing trade, né? Então, a gente vai poder testar esse padrão amanhã. Então, relembrando, para que exista o padrão ABCDE, tem que existir como pré-requisito o movimento prévio de alta, que está aqui, uma correção, uma nova subida, então, e essa nova subida ela não rompe o topo anterior e volta a cair. Quando ele cai, ele faz um padrão aqui de fundo, não rompendo o fundo anterior, ou se romper, né, o candle seguinte tem que voltar a romper, seria um trap, mas via de regra, o clássico ele não rompe, não perde o fundo anterior, e depois ele volta a subir para cá, certo? Então, amanhã, se romper esse ponto aqui, seria uma entrada, lembrando que não é recomendação, é estudo, o stop ficaria aqui embaixo, certo? E vamos ver o alvo da operação. Deixa eu limpar o gráfico. Então, o alvo da operação seria, no mínimo, vamos ser mais comedido aqui no nosso alvo, vamos pegar uma projeção de Fibonacci, pegar esse padrão aqui. Se esse alvo se confirmar, vai ser uma operação longa, vai vir até nessa região de 161, mas seria então nesse topo anterior. Vamos pegar aqui. Esse topo anterior, uma parcial, ou o final, como se preferirem, e a saída final aqui nesse ponto, em 50 com 87. Então essa seria a projeção de alvo para esse padrão. Então, quando acontece padrão, ele se confirma, então, no mínimo, esse movimento medido aqui para cima, né? Ou projeção de Fibonacci, ou topos anteriores que eles podem colocar, certo? Então, seria isso aqui para cima. Vai dar mais ou menos o que a gente traçou ali, certo? Então, esse é o primeiro padrão de estudo, movimento ABCDE, que está aparecendo nesse momento aqui em YouTube 4. Amanhã a gente vai confirmar se esse padrão vai dar certo, né, se vai ser efetivo. Então amanhã a gente tem essa confirmação, certo? Passando agora para o movimento do Banco Bradesco. O Bradesco fez um sinal muito interessante hoje, mesma situação de contexto, vamos analisar o gráfico semanal primeiro. Chegou aqui numa região de suporte, mesma situação de Itaú, né, fundo anterior, uma média móvel de 72 períodos sustentando o movimento, encontrou suporte aqui. No diário, ele fez já uma perna de alta, fez topos de fundos ascendente. Hoje ele abriu num gap, ele abriu aqui, e o movimento começou a subir ao longo do dia, e adentrou no candle do dia de ontem. Esse padrão, quando ele abre num gap, e ele penetra no candle anterior do dia anterior, a gente chama de gap de compra. Aprendi com o Storm, esse aqui é um padrão de gap de compra, né? E esse padrão está sustentado por uma região de contexto de compra, que é a retração, a volta do reteste desse topo rompido nessa perna de alta, fechou esse gap, fechou esse gap no caso, e fez esse padrão aqui. Então esse aqui é um gap de compra. Abre abaixo do fechamento do que no anterior, então o fechamento estava aqui, certo? Ele abre abaixo, vem subindo, vem subindo, vem subindo e penetra no corpo do que anterior. Então isso aqui amanhã seria uma entrada nessa ruptura, esse candle, né, com stop aqui embaixo. Poderia ser aqui, mas eu prefiro deixar nesse fundinho aqui. Então aqui seria o stop da operação. E a projeção, mesma coisa, podemos usar a Fibonacci aqui para fazer a projeção do alvo. Nesse ponto que romper, seria 100% aqui,
uma parcial ou final, ou se quiser fazer uma parcial, uma realização final em 161, mas a perspectiva é que ele venha até esse topo anterior aqui, certo? Então essa seria uma entrada por esse padrão gap de compra em Banco Bradesco. Vou fechar aqui os estudos. Tem outra ferramenta interessante aqui, vocês podem trabalhar, quem usa o Profit, que é a ferramenta de risco-ganho. Para quem não está acostumado em usar a Fibonacci, por exemplo, não gosta de usar essa ferramenta de projeção, usa essa aqui, ó, é chamada de ferramenta de risco-ganho. Então você coloca ponto de entrada, que seria aqui. A minha está configurada para 100 e 161, então sempre tem que ter um risco-ganho favorável, né, swing trade de pelo menos 1,5 para 1. Então você estipula aqui o loss aqui embaixo, caso a operação dê errado, e o padrão vem aqui em cima dos alvos, para quem não quiser usar projeção de Fibonacci. E o último estudo seria em Axia 3, antiga Eletrobras. Axia 3 também, pela região de contexto, aqui vamos para o gráfico semanal sempre, né, chegou na região de suporte, sustentado aqui por esses fundos, e também por essa média logo abaixo aqui de 72 períodos. Vindo por diária, a gente percebe que a Axia, no diário, ela está abaixo da média de 72 períodos, mas ela fez um padrão que é um topo duplo, é um fundo duplo, aliás, um fundo duplo. Esse fundo duplo já dura 31 dias, então é aquele fundo duplo clássico. Não é o fundo duplo de reversão de uma tendência de baixa, porque aqui está apenas uma correção, né? Ela não está uma tendência de baixa pela semanal, ela está numa perna de baixa de corretiva apenas, mas não deixa de ser um fundo duplo, já com 30 dias de tempo, bem relevante. Aqui a gente pode aliar outros estudos aqui, então tem esse fundo aqui, certo? Desse fundo aqui, esse candle aqui, pode-se dizer que é um trap, porque tentou perder esse fundo e na candle seguinte, não foi no candle seguinte, mas no candle anterior, ele foi rejeitado, ele foi rompido, então acionou esse trap. Ou seja, o trap é aquela armadilha que muitos investidores institucionais fazem em cima do varejo para captar essa liquidez de venda que eles precisam para continuar o movimento de alta. Então, que pode ser também encarado como um trap. O movimento está indo. Ele já fez aqui um primeiro pivôzinho aqui, rompendo aqui, acionou esse pivô. E agora, o que eu vejo então para a Axia? Então, amanhã seria uma entrada nesse ponto aqui, na ruptura desse candle. Esse candle aqui, com stop aqui embaixo desse fundo. Então, se vier contra, sim. Vamos ver no semanal. Semanal tem mais um detalhe importante aqui, vamos apagar para vocês verem com mais clareza. Semanal, você pode ver outro padrão aqui, no semanal. Ele fez um 1, 2, 3 de fundo, que é um fundo mais baixo, fundo mais alto. Então esse aqui é um padrão de 1, 2, 3 que eu uso de fundo. Esse aqui é um candle de volatilidade, de contração de volatilidade. Então ele contraiu a volatilidade e está rompendo para cima. Então outra forma de ter mais assertividade, mais perspectiva que o movimento vai voltar para alto, certo? E fazendo essa análise agora diária, então a gente viu que esse padrão de fundo duplo. Então traçando os nossos alvos, podemos fazer por Fibonacci. Então seria uma parcial final aqui em 100% ou uma final total aqui em 161. Então fica até de vocês. Quem não quiser usar Fibonacci, usa a ferramenta de risco-ganho aqui do Profit. Uma entrada seria aqui, com o stop aqui no fundo, certo? Fica até coerente as saídas, porque logo nessa região possível resistência aqui esse fundo. Mas a perspectiva que o movimento vem do mercado é que ele retesta esse topo aqui, ó. Né? Cara, se chegar tendo uma lucratividade já nessas regiões, não vão deixar pelo menos faça uma parcial, né? Não deixar tudo na mesa aqui para correr esse risco, né? Que pode demorar. Então faz as parcial e chegando numa parcial, né? Para diminuir ou zerar o risco, traz ao stop para entrada, que se voltar, se
sai no 0 a 0 ou sai com a tua parcial já no bolso, tá bom? Bom, então pessoal, para não se alongar muito no vídeo, eu sei que fica muito vídeo longo, fica meio estressado para vocês entenderem e tal, né? Trazer um contexto é um meio termo, né? Não muito curto e não muito longo também, mas é essas três ações que estudamos, esses padrões, que a gente vai poder ver na prática se desenrolando ao longo aqui de amanhã e da próxima semana. E claro que padrões que ocorreram em tempos passados também é válido, né? Então os padrões eles se repetem ao longo do tempo. Mas a ideia inicial aqui do canal e dessa série é a gente poder estudar os padrões que estão acontecendo no momento que estão acontecendo. Para ter validar, né, o que deu certo, o que não deu, né, o que foi prova, o que não foi. Então a ideia é trazer mais o momento atual que eles estão acontecendo para nós poder acompanharmos juntos. Perfeito? Espero que tenham gostado do vídeo. Reforço que não é uma recomendação de compra, apenas um estudo para que vocês agreguem conhecimento de análise técnica para vocês. Deixo meu forte abraço. Se gostaram, deixa o like, considere se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. E dúvidas, sugestões, coloque nos comentários, terei o maior prazer em respondê-los. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.